Capítulo 567, Família Loulan. Tradução, Cabelos do Mal, Pocoton Revisão, YONGQC, Bru. O navio aproximou-se lentamente das 8 montanhas desoladas. Eles estavam prestes a entrar no campo de domínio, então Zhao Feng começou a se concentrar, já que ele nunca havia experimentado essa transição antes. O navio logo passou por uma fraca camada de luz azul. Ué! Faíscas voaram por toda parte na superfície do navio cinza. A resistência está aumentando, e meu corpo mais pesado. Zhao Feng sentiu um pouco de desconforto, e quanto mais eles iam, maior a resistência que enfrentavam. O oceano sem fim e o campo de domínio eram 2 mundos diferentes. Se o cultivo não atingir um certo nível, era impossível atravessar essa barreira e entrar no oceano sem fim. Foi por isso que muitos nativos nos níveis mais baixos não sabiam que havia um mundo lá fora e pensavam que o lugar em que viviam era um continente. Durante o voo, a gravidade, resistência do ar e até mesmo o yuan-ti dos céus e da terra estavam mudando. Em essência, as 8 montanhas desoladas podia ser vista como uma pequena ilha, um micro-arquipélago. Um lugar com seu próprio domínio separado. O nível de yuan-ti dos céus e da terra aqui é muito próximo do domínio da flor azul. Zhao Feng sentiu. Essa era uma mudança secundária, a maior era que a diferença no nível espacial. Em seu campo de visão, a figura original das 8 montanhas desoladas parecia ter um raio de milhares de quilômetros de largura. No entanto, quando entraram em seu campo de domínio, Zhao Feng percebeu que o tamanho real dela era muito maior, extensamente sem fim. Era como se uma partícula de areia fosse infinitamente ampliada. A dimensão real das 8 montanhas desoladas é de provavelmente dezenas de milhares de quilômetros de largura, quase comparável ao tamanho da área da nuvem. O corpo de Zhao Feng começou a se adaptar ao ambiente de dentro do campo de domínio. Um pouco mais tarde, o navegador dos céus Trovão Azul começou a descer um pouco assim que entrou no campo de domínio. Era um sentimento como se entrasse em outra dimensão. Céu azul, nuvens brancas, um sol. Zhao Feng descobriu que não era muito diferente do continente Flor Azul. Se ele não tivesse deixado o domínio da Flor Azul, ele ainda não saberia que era apenas uma partícula comparada ao mundo exterior. Irmãozinho, você não tem nenhuma experiência no mundo exterior, não é? O velho soberano sorriu e Loulan Zisui explicou: o oceano sem fim e os domínios de terra são diferentes em termos de espaço. Segundo as lendas, o oceano sem fim é formado por milhões de grãos de poeira que se espalhou pelo universo após o continente desolado se quebrar. Zhao Feng acenou com a cabeça. Ele já ouviu os muitos mitos e lendas sobre o universo. O nome geral deste mundo é Universo, que é dito ser o novo mundo criado depois da destruição do continente desolado da Era Antiga. Depois da Era Antiga, atravessando eras e depois de vários longos anos, gradualmente ele evoluiu para o infinito universo. O universo nada mais é do que 2 tipos de dimensões materiais. Um era o oceano sem fim, que não era adequado para a sobrevivência de criaturas e raças comuns. A outra era os variados domínios, grandes e pequenos. E esses domínios eram adequados para a vida humana, bem como os inúmeros seres vivos, resultando em civilizações. As 8 montanhas desoladas ficam no limite da área de domínio do arquipélago de Tianlu e próximas do arquipélago das 1000 correntezas, sendo um importante ponto entre os 2 arquipélagos. O velho soberano apresentou. Ouvindo isso, a mente de Zhao Feng ficou mais clara. Ele queria deixar logo a área de domínio do arquipélago de Tianlu e, se nenhum acidente acontecesse, sua próxima parada seria o arquipélago das 1000 correntezas.
O domínio da Flor Azul em que Zhao Feng nasceu fazia parte do arquipélago do Mar Antigo, que era vizinha do arquipélago de Tianlu. No entanto, a distância entre cada arquipélago era extremamente enorme. Zhao Feng estava agora bem longe de sua cidade natal, e seu destino estava ainda muitas vezes mais longe. Depois de entrar no campo de domínio, a velocidade do navegador dos céus Trovão Azul ainda era muito rápida, aproximando-se da velocidade normal de um soberano. Se fosse no oceano sem fim, a velocidade seria 10 ou até mesmo dezenas de vezes mais rápido. Meio-dia depois, em frente a uma montanha, uma enorme e majestosa cidade amarelo-cristalina com o yuan-ti dos céus e da terra ainda mais rico do que a de outras regiões apareceu à vista. Esta é a cidade sagrada das 8 montanhas desoladas, a cidade sagrada gloriosa. A expressão do velho soberano era ligeiramente sombria, enquanto no convés de observação, olhava ao longe. O navio se aproximou da cidade sagrada gloriosa e todos os demais também chegaram ao convés de observação. Cidade sagrada gloriosa é o centro das 8 montanhas desoladas e o principal ponto de reabastecimento. E aqui é onde também estão as 3 principais famílias. Lowland Zisui olhou para esta cidade com um sentimento especial. À medida que o navegador dos céus Trovão Azul se aproximava da cidade sagrada gloriosa, a aura se tornava extremamente poderosa. A cidade sagrada gloriosa reunia os especialistas mais fortes das 8 montanhas desoladas, seu status era como o da aliança do santuário do continente Flor Azul. Além disso, havia também especialistas do mundo exterior que estavam de passagem. A maioria das figuras aqui estava pelo menos no reino espiritual verdadeiro. Navio do oceano sem fim, que aura poderosa! Meu Deus! Não é o navio dos piratas do Trovão Azul. Piratas! Como eles se atreveram a entrar na cidade sagrada gloriosa? Vamos até lá, pessoal! O caos irrompeu na cidade sagrada gloriosa. Navios do oceano sem fim eram embarcações que podiam navegar pelo oceano sem fim e eram algo extremamente luxuoso para os especialistas dos campos de domínios. No entanto, como esta era uma cidade sagrada e um ponto de parada importante, eles eram frequentemente vistos. Mudando para uma área mais comum, muitos especialistas e forças de primeira classe nunca nem mesmo viram um navio do oceano sem fim antes. Além disso, o navegador dos céus Trovão Azul era um dos lendários navios na área das 8 montanhas desolada. Sou. Em meio ao caos, dezenas de horas fortes logo voaram de cidade sagrada gloriosa, liderado por um velho usando um Cheongsa no reino núcleo da origem. Soberano regulador. Todos olhavam para esse velho com respeito. Sendo uma importante estação de reabastecimento no oceano sem fim, como poderia a cidade sagrada gloriosa não ter nenhum regulador no nível soberano? E certamente haveria mais do que um soberano ali. Velho Lin. O velho de vestes floridas saiu e cumprimentou o soberano regulador. Como soberanos da cidade sagrada gloriosa, eles se conheciam. Não entenda mal, este navio é parte de nossos despojos de guerra. O velho soberano de vestes florida explicou. Algum tempo depois, após os especialistas terem verificado através do navio. Velho Huang, você conseguiu este lendário navio com a sua própria força. Os olhos do soberano regulador estavam cheios de questionamentos. Ele conhecia muito bem a história deste navio. Pertencia a um dos 10 maiores grupos de piratas na área das 8 montanhas desolada, os Piratas do Trovão Azul. Como é que a força de soberanos comuns poderia ser comparado ao do líder dos Piratas do Trovão Azul? O velho de vestes floridas sorriu sem jeito. Este navio é, na verdade, o despojo de guerra daquele irmãozinho.
Aquele garoto. O soberano regulador olhou para Zhao Feng e seus olhos quase se arregalaram, e a dúvida se tornou ainda mais forte. Apenas dele. Você está brincando. O soberano regulador ficou ligeiramente irritado, virou-se e saiu. Era óbvio que ele achava que o velho de vestes florida estava zombando dele. Sou. O navio pirata então se virou, entrando na cidade sagrada Gloriosa e voou na direção do território da família Loulan. O soberano regulador observou o navio partir. De repente, ele semicerrou ligeiramente os olhos, parecendo se lembrar de algo. Logo um retrato apareceu em sua mão e nele havia a imagem de um jovem de cabelos azuis e olhos azuis. No ombro do jovem estava um gato cinza prateado e ao lado dele havia um esqueleto. Esse jovem parece um pouco com o misterioso jovem que as três grandes facções estão procurando. O soberano regulador pensou. Era que, recentemente, a cidade sagrada Gloriosa havia recebido uma mensagem da seita espiritual da Lua Pura. E era um aviso de procurado, emitido pelas três grandes facções do arquipélago de Tianlu. Era uma situação não vista em 1000 anos. Além disso, a recompensa por capturá-lo era muito tentadora, o suficiente para deixar soberanos loucos e de olhos vermelhos. A quantia era tão alta que até mesmo a riqueza combinada das três grandes famílias das 8 montanhas desoladas não poderia se comparar. Mas o cabelo e o olho desse jovem são normais. Ele também não tem um gato nem um esqueleto estranho. Os olhos do soberano regulador brilharam em suspeita. Embora não tivesse certeza, a mão que segurava a imagem já começava a tremer levemente. A excitação fez com que seu coração acelerasse. Isso foi algo que não acontecia há muito tempo desde que ele chegou ao reino núcleo da origem. Cidade Sagrada Gloriosa, em um salão da família Loulan. Zhao Feng, Loulan Zisui e o escalão superior da família Loulan estavam reunidos. Quanto ao velho de vestes florida, por ele estar gravemente ferido, ele se retirou para descansar. O chefe da família Loulan era um homem de meia idade e de bom coração, com o nível de cultivo no meio passo do reino núcleo da origem. Ao mesmo tempo, ele era o pai de Loulan Zisui. Desta vez eu realmente tenho que agradecer ao pequeno amigo. O chefe da família Loulan expressou várias vezes sua gratidão. Embora ele estivesse um pouco desconfiado da força de Zhao Feng, este ainda havia salvo a vida de sua filha, Loulan Zisui. Então merecia ser bem tratado. Zhao Fan, você deveria ficar aqui por mais alguns dias. As 8 montanhas desoladas têm dezenas de milhares de anos de história e muitos cenários e lendas, nenhuma perde para os outros arquipélagos. Loulan Zisui tinha um sorriso no rosto e estava extremamente entusiasmada. Desde que voltara para a família Loulan, metade do tempo fora gasto olhando para esse jovem. Olhando para as 8 montanhas desoladas, não havia outro gênio que pudesse ser comparado a ele. Isso porque o nível de cultivo de Loulan Zisui estava no estágio inicial do Reclord verdadeiro e a melhor em todas as 8 montanhas desoladas, a filha orgulhosa dos céus, com o status semelhante ao de Yutianyao do continente Flor Azul. Eu não posso ficar por muito tempo, na verdade, estou saindo hoje. Zhao Feng sacudiu a cabeça. Embora ele não soubesse quais métodos as três grandes facções tinham, por questão de segurança, era melhor que ele saísse mais cedo possível. E por cautela, ele se apresentou como Zhao Fan. Mas antes de partir, Zhao Feng precisava do poder da família Loulan para contratar uma excelente tripulação para ajudar na gerência do navio. A família Loulan era uma das 3 grandes famílias da cidade sagrada Gloriosa, semelhante às 10 grandes facções do continente Flor Azul.
Na realidade, as três famílias eram tão fortes quanto uma facção uma estrela, mas nos últimos anos a família Lowland caía gradualmente e estava prestes a deixar o leque das três grandes famílias. A maior parte da esperança da família Lowland foi colocada em Lowlands e Sui. Uma vez que ela se juntasse à seita espiritual da lua pura, era inevitável que o status da família Lowland aumentaria.